Se engana quem pensa que a história do Corcel começou com a Ford lá em meados de 1968. A história é um pouco mais antiga e se inicia lá em meados de 1965, com outra montadora americana, em parceria com uma marca francesa, mas que curiosamente se tornaria um dos modelos da Ford mais bem-sucedidos da história da marca aqui no Brasil, e daria origem ainda a uma família de sucesso, a perua Belina, o sedã de luxo Del Rey e a picape Pampa. Ou seja, a Ford se deu muito bem herdando esse carro, que não era originalmente dela. Mas você conhece a real origem do Corcel? Sabe por que esse carro fez tanto sucesso aqui no Brasil? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos a origem e a história do Ford Corcel, precisamos voltar em 65, quando a Willys Overland do Brasil, que vendia sob licença Renault Dauphine, testava um protótipo que estava sendo desenvolvido em parceria com a Renault, denominado dentro da fábrica na França como Projeto 117 e aqui no Brasil como Projeto M. Lá na Europa, ele estava sendo desenvolvido pela Renault desde 1964 e substituiria o Renault R8, que nada mais era do que a evolução do Dauphine. E aqui no Brasil ele estava programado para substituir o próprio Renault Dauphine. Porém, em razão da crise financeira que a Willys do Brasil enfrentou durante o desenvolvimento do carro, principalmente em razão da má administração e muitos gastos com o setor esportivo da empresa, a Ford acabou comprando a Willys em 1967 e acabou herdando toda a gama de produtos que ela vendia aqui no Brasil, como por exemplo a Rural, Picape Willys, a Aero Willys e o Renault Gordini, além é claro do protótipo, que a essa altura já estava em fase final de desenvolvimento. Esse carro teria motor de origem Renault, de 1,3 litros de 68 cavalos, que era chamado de Sierra ou Clermont, e que também equiparia o seu irmão francês, o Renault 12. A maioria das pessoas inclusive nem sabiam que esse motor era originário da Renault. A Ford ainda faria alguns ajustes, principalmente na suspensão e no design do carro, e a sua apresentação seria realizada apenas um ano depois da Willys ser adquirida pela Ford, em 1968. A gama da Ford aqui no Brasil contava apenas com um carro de passeio até então, o grande e luxuoso Galaxy, sem contar, é claro, os picapes grandes e caminhões. Não tinha nenhum carro mais básico para o grande público, como por exemplo a Volkswagen com o Fusca, e anos depois, em 1973, a Chevrolet com o Chevette. Porém, em 1968 isso iria mudar. A marca americana apresentava no 6º Salão do Automóvel, que ocorreu nesse ano, o novo Ford Corcel, já como modelo 1969, que seguia a tradição da Ford em dar nomes de raças de cavalo aos seus carros, o que se repetiria mais tarde com a picape Pampa, outro nome de raça de cavalo. O seu concorrente direto, que assim como ele vinha na carroceria de 4 portas, era o Volkswagen 1600, que posteriormente recebeu o apelido de Zé do Caixão. Porém, ele não durou muito tempo no mercado, saindo de linha já em 1971. O design do novo Corcel era simples, porém muito bonito para os padrões daquela época, e ostentava linhas retilíneas, um desenho muito mais harmonioso e charmoso do que o do Volkswagen 1600. No seu interior, o Corcel tinha um bom espaço interno, com capacidade para até 5 pessoas, e o acabamento também era de ótima qualidade, embora fosse básico. A boa visibilidade e a posição de dirigir também foram muito elogiadas. Um fato interessante é que a Ford oferecia para o comprador escolher ou bancos individuais reclináveis ou bancos inteiriços, o que elevava sua capacidade para 6 pessoas. O seu volante era grande, de 2 raios, e atrás dele ficava localizado o velocímetro, odômetro total, marcador de combustível e medidor de temperatura. Agora, falando do porta-malas, ele tinha capacidade de 380 litros. O seu motor era derivado do motor do Renault R8, apresentado na França lá em 1962. O motor em questão era um de 1,3 litros de 68 cavalos brutos e 10,4 kgfm de torque. Pesando cerca de 930 kg, o seu desempenho era aceitável para o final da década de 60 no Brasil, acelerando de 0 a 100 em 23,6 segundos e atingia 130 km por hora de velocidade máxima, um pouco mais lento que o Volkswagen 1600, que levava 22,8 segundos para ir de 0 a 100 e atingia 135 km por hora. O consumo médio dos dois também não eram muito diferentes. O Corcel fazia médias de 10 km por litro e o Zé do Caixão fazia médias de 11 km por litro. Dentre algumas inovações que o novo Ford trouxe ao mercado brasileiro, foi o circuito de arrefecimento selado, que abolia a necessidade do motorista de repor água no radiador frequentemente,
visto que esse sistema colocava o excesso de água em um reservatório e, quando fosse preciso, o sistema aspirava de novo. Outra solução que era rara no Brasil e que vinha no Corcel era a opção de freios a disco dianteiros, porém ele não foi o primeiro carro a trazer isso. O Gordini já oferecia isso lá em 1967, proporcionando mais segurança. Graças à sua modernidade, desempenho aceitável para um carro médio do final dos anos 60, conforto ao rodar, segurança e design bonito, o sucesso do Corcel era inevitável, considerando ainda o padrão dos carros que eram vendidos aqui, e a própria Ford meio que já esperava o enorme sucesso que o carro teria. Ou seja, nada mal para um projeto herdado de uma montadora, mas que deu um lucro absurdo para outra. No primeiro mês, ele vendeu 4.500 unidades, e em 1969 o número já subia para 50 mil unidades. Falando em 50 mil, nós estamos quase atingindo 40 mil inscritos aqui no Classe Automotiva, resultado muito bom para um canal que tem menos de 2 anos, e que eu não esperava que ia crescer tanto em só 2 anos. E se você ainda não é inscrito, mas gosta dos nossos vídeos, não deixe de clicar aqui no botão de inscreva-se, tem muita coisa legal vindo aí. Aliás, nesse ano de 1969, chegou a versão mais bem sucedida do Corcel, o Coupé de 2 portas, com design muito agradável e harmonioso, e que trouxe um visual com uma pegada um pouco mais esportiva, vendendo como água no deserto. Uma prova que os brasileiros realmente tinham preferência por carros de apenas 2 portas naquela época, e foi nessa carroceria que surgiu a versão GT, que era uma tentativa da Ford em deixar o seu coupé mais esportivo. Ele se diferenciava do coupé comum pelos faróis de longo alcance, rodas exclusivas, faixas decorativas nas laterais do carro e no capô, e vinil usado como revestimento do teto. No seu interior, haviam mais mostradores como contagiros, manômetro de óleo e voltímetro. O desempenho não era o forte dele, já que foram feitas poucas alterações no motor, recebendo apenas coletor de maior fluxo e carburador de corpo duplo, gerando 80 cavalos brutos, com velocidade máxima de 138 km por hora, 8 a mais do que o modelo comum atingia. Inclusive foi em 69 que a Renault lançou o projeto que deu origem ao Corcel na Europa, o Renault 12, porém com um design diferente, mas que ainda lembrava o nosso Corcel. E lá ele teve uma versão perua que chegou em 1970, assim como a Belina, porém com carroceria 4 portas, versão essa que a nossa Belina nunca teve, já que ela foi vendida apenas na versão 2 portas. A linha Corcel atendia até então quase todos os públicos, os taxistas com o sedã de 4 portas, os jovens com o coupé e as famílias com a perua Belina, e fez sucesso com todos eles. Uma curiosidade é que o Corcel tinha uma das linhas mais completas do país, junto com a Volkswagen, já que ela também contava com a linha 1600, que tinha um sedã, um fastback e uma perua. Para a linha 1971, a Ford introduziu algumas mudanças estéticas. As 2 lanternas retangulares vermelhas foram substituídas por 4 quadradas, e na dianteira, o Corcel recebeu nova grade e novo posicionamento das luzes de seta, que antes ficavam na parte inferior da grade, nas extremidades, e foram parar logo abaixo do para-choque. Já a versão GT recebeu novo capô todo preto com entrada de ar, mas upgrades mecânicos só viriam em 1972 no GT, com o lançamento da versão GT XP. XP, aliás, era a sigla para Extra Performance. A sua potência subiu para 85 cavalos brutos, e a cilindrada era agora de 1,4 litro. Com isso, essa versão ia de 0 a 100 em 17 segundos, e atingia a velocidade máxima de 145 km por hora. Em 1973, a linha Corcel recebeu a maior reestilização de sua história até então, com uma frente totalmente nova, onde as extremidades do capô e os paralamas eram mais altos que o capô, e na traseira recebeu novas lanternas. Porém, o GT XP perdeu a exclusividade do motor de 1,4 litro de 85 cavalos, já que agora ele passava a equipar toda a linha. Além disso, essa versão recebeu 2 faixas pretas no capô, além de novas faixas laterais. 2 anos depois, em 1975, chegava outra reestilização, porém bem mais sutil, ganhando nova grade e novo capô, e uma nova versão, a LDO, sigla para luxuosa decoração opcional, e se diferenciava pelo teto de vinil, rodas com desenho esportivo e grade cromada. Por dentro, ele vinha nas cores bege e marrom. O mercado em 1975 já não era mais o mesmo de 1968, quando o modelo chegou ao mercado. Haviam concorrentes de peso como o Chevrolet Chevette, lançado em 73, Volkswagen Passat de 74 e o Dodge 1800 de 73. E a Ford precisaria se mexer para manter o Corcel competitivo, porém começar um projeto do zero estava fora de cogitação.
e a solução foi investir apenas em uma nova carroceria. Novo modelo que seria chamado de Corcel 2, e que você vai conhecer a história dele na parte 2. Mas e aí, você já teve ou já andou em um Corcel 1? Como foi a sua experiência com ele? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar também de conhecer as versões mais raras do Corcel aqui no Brasil. Nesse vídeo que está aí na sua tela. Tem conversível, modelo especial, modificado por concessionárias e vários outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.